Bom, primeiro eu quero agradecer aí para o Alexandre, porque assim foi muito legal. Primeiro, né, parabenizar por esse feito. É o primeiro empreendimento certificado na norma de facilities aí na 41001 na América Nossa, Latina. Olha que orgulho, né? Um brasileiro conseguir isso, né? Então, assim, é muito bacana, né? Ele vai até contar um pouco sobre isso, sobre essa trajetória. Ele tem uma experiência muito grande nessa área de facilities. Ele gerencia um espaço maravilhoso lá no Rio. Já conheci. Quem tiver oportunidade de um dia ir lá para a Barra lá, ele vai mostrar até a foto aí, ó, do espaço lá dele. E então, assim, muito bacana. Aí ele tem uma grande experiência para compartilhar com todo mundo aqui. eu é que agradeço, Fátima. Parabéns pelo seu trabalho. O trabalho é muito ímpar, sabe? Eu acho que o mercado de facility deve muito a você, sabe? Muito mesmo. Você desenvolve os profissionais de uma forma muito bacana, com muita qualidade. Eu já tive vários colaboradores meus que estiveram contigo nos seus cursos e assim o feedback é sempre ultra positivo, assim, né? Parabéns mais uma vez para você. Né? Vamos falar um pouquinho da 41001? Então, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Roxo, eu tenho 51 anos, sou administrador de empresas. Vocês estão me vendo bem? Sim, sim. Sim, Administrador de empresas há 30 anos, pai de 3 filhos, casado, ciclista, corredor, nadador, de tudo um pouco. A gente tenta fazer. É, e estou, assim, com essa... Eu sou um homem muito abençoado, porque há 16 anos eu fui convidado para administrar esse empreendimento que vocês estão vendo aí na tela de vocês, que é o Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, que fica na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Lá começou, lá foi o marco zero da minha empresa também, que é a RV Gestão, e por acaso também foi o marco zero da nossa empresa de real estate, que é a Remax RV, que a gente está fazendo um ano agora, na verdade um ano, e a gente está muito feliz também de estar compartilhando com vocês essa data, né? Então vou contar para vocês só um minutinho, pronto, uma história um pouco longa, né? Mas que é importante para que vocês entendam como a gente chegou na 41001. Em janeiro de 2007, o Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen foi o primeiro centro empresarial ISO 9001. Isso aí, na época, também gerou um burburinho gigante no mercado e foi uma experiência muito bacana. Talvez a ISO 9001, de todas as certificações, seja a mais difícil de ser implementada, porque é algo que faz você partir do zero, né? A gente tinha na mão um empreendimento só com 4 anos de vida e, e um trabalho grande a ser desenvolvido. Então, ali você tem que escrever procedimentos, criar controles, isso tudo demandou da gente treinar equipes, formar auditores internos, isso tudo são ações que demandam muito tempo e muito esforço para que você consiga chegar na tão sonhada certificação. Então, foi o que aconteceu com a gente. Em janeiro de 2007, a gente fez a certificação 9001 e deu o start aí num processo grande de certificações que a gente passou. Em outubro de 2009, a gente resolveu criar um sistema de gestão integrado. A 9001, como todo mundo sabe, é um sistema de gestão da qualidade. E a gente juntou a isso a 14001, que é de meio ambiente, e a 18001, que é de segurança sanitária. Então, isso criou um sistema parrudo de gestão e, para quem não tem, eu aconselho ter, sabe? Isso ajuda muito no retrato do empreendimento. O administrador passa a ter uma visão muito forte, muito firme do que está acontecendo no empreendimento, com
as ferramentas que o sistema te dá, né? Que você cria também. Então, é uma coisa que dá trabalho, mas vale a pena. Agora, em novembro de 2017, a gente teve o primeiro contato com a norma. Perdão, a gente foi convidado para participar da Comissão Especial de Estudos e iniciou um processo de tradução da norma, né? Isso está acontecendo hoje, não foi traduzida oficialmente em português. Então, a partir daí, a gente teve o primeiro contato com a 41001. Por sorte, em junho de 2018, a gente percebeu que haveria no EuroFM, que um dos grandes assuntos do EuroFM, que foi em Sófia, na Bulgária, era a 41001. Então, assim, a gente resolveu partir para lá para entender o que estava acontecendo. Tinha um grupo também, cerca de 10 brasileiros nesse grupo, né? A gente participou lá das plenárias do EuroFM e a principal delas foi de 41001. Foi quando a gente teve contato com Stan Mitchell, que é o grande idealizador dessa nossa Facility. É um inglês, é um especialista em normas, e lá ele deu uma palestra grande, na sequência a gente bateu um papo com ele, e aí de forma estratégica esse assunto ficou na minha cabeça, né? Então, de que forma a gente poderia partir para um processo de certificação na frente, digamos assim. Então, agora, ao longo desse tempo, nós tivemos a SolarPlex, a empresa que fez a nossa consultoria de certificação. Está conosco há 14 anos, é uma empresa que já trabalha conosco há 14 anos, e a gente chamou o sócio da SolarPlex e falou para ele: João, cara, vamos lá, de que forma a gente pode partir na frente? Eu convidei ele para algumas reuniões daquelas de tradução da norma, e aí ele resolveu procurar a BNT e sugerir que a certificação fosse feita com a norma em inglês. E a BNT topou essa empreitada conosco, né? E a gente fez um esforço concentrado para adaptar a norma já ao sistema que o Mário Henrique Simonsen tinha. Qual é a diferença da norma em relação às outras ISOs que a gente já tem? Ela tem duas coisas muito bacanas nela. Ela valoriza a experiência do usuário. Ou seja, antigamente a gente se preocupava com o nosso cliente condômino, digamos assim. Hoje em dia a gente tem uma preocupação mais ampla. A nossa preocupação é com a experiência de quem entra pela porta do seu empreendimento. Seja ele dono, funcionário, visitante, colaborador do proprietário do seu empreendimento. Então, o leque de grau de satisfação aumenta exponencialmente. Isso é uma coisa bacana, uma das coisas que mais me encantam nessa norma, né? E a questão da gestão de custos. Na verdade, o Mário Henrique Simonsen sempre trabalhou muito, perdão, é um dever de casa nosso, e a gente sempre trabalhou muito com gestão de custos, então foi bacana e foi relativamente fácil para a gente criar e adaptar ferramentas que a gente já tinha de gestão de custos, principalmente controles, né? Controles de consumo, água, luz, gás, tudo aquilo que a gente já sabe que é o grande peso no nosso bolso, né? Serviços também, evidentemente. E, enfim, a gente passou lá por um processo de uma semana de auditoria. Foi um momento muito único para todo mundo, né? A nossa equipe nunca tinha passado por essa experiência, era a primeira da Solar e era a primeira da BNT. Então, a gente tinha lá 2 auditores também tensos, querendo realizar um trabalho bacana, e
talvez um pouco mais exigentes do que o normal, né? Por ser uma primeira certificação. E foi bacana. A gente passou lá mais de 12 horas por dia durante essa semana, trabalhando junto com ele. Valeu a pena, né? Chegou na sexta-feira, ainda no mês de dezembro, quando a nossa auditora finalmente anunciou que a certificação estava garantida. Foi um momento de muito orgulho, muita felicidade para a nossa equipe, né? Talvez, assim, a experiência mais forte que eu gostaria de passar para vocês. Ganha todo mundo, sabe? Ganha o proprietário, ganha o usuário, ganha o locatário, mas ganha muito mais quem faz a gestão, porque você passa a ter uma equipe, um orgulho lá no céu, sabe? É muito bacana, porque você percebe no olhar de cada um o quanto eles estão orgulhosos daquilo. Então, você passa a ter uma equipe, sabe, com um grau de satisfação por estar trabalhando contigo naquele projeto que é indescritível. Só vocês passando por isso para a gente compartilhar essa emoção juntos. Enfim. Não, e aí, Ale, só te cortando um pouquinho, né? Mas Imagina. Uma informação para todo mundo aí que está ouvindo, né? Que ele falou do João, que auxiliou aí, que ele conhece há 14 anos, mais de 14 anos, né? Ontem ele me procurou, ele veio aqui em São Paulo para ver a possibilidade da gente fazer uma parceria e começar a oferecer cursos aqui da norma aqui na nossa infraestrutura. Então, isso daí para nós é muito legal, principalmente porque nós sermos escolhidos aqui em São Paulo para isso, né? Então, vai abrir aí uma porta bem bacana também para que todo mundo possa ter conhecimento aí e certificar aí a sua instalação. Só isso, Ale, obrigada. E aí a gente chegou a esse tão desejado final feliz. Para vocês terem ideia, hoje a gente tem uma empresa em Dubai, uma empresa na China e uma empresa na Indonésia, se eu não me engano, certificados. Assim. No hemisfério norte, a gente não conseguiu encontrar assim, propriamente nenhuma, mas como o Japão tem uma história muito grande com o ISO, a gente está aí assumindo a América Latina como o primeiro empreendimento da América Latina certificado ISO 41001. Muito bom. Eu estou aqui para ouvir vocês, para responder as dúvidas de vocês. Eu espero que isso ajude vocês de alguma forma. Acho que o mercado está muito interessado nesses processos, né? Tem muita gente querendo certificar. E ser o primeiro traz para a gente também essa responsabilidade, Fátima, de compartilhar com o mercado tudo aquilo que a gente vivenciou para que o caminho dos nossos amigos seja melhor, né? E aí, falando até em caminho, né? Quais foram as suas principais dificuldades aí desde que você sonhou, que conversou com o Stan Mitchell, tudo, que você se decidiu, falou, bom, vou implantar. Quais foram as suas maiores dificuldades aí? Cultura, pessoas, processos, como é que foi? Conta um pouco para a gente, por favor. Olha, o mais complicado é sempre as pessoas, né? Você precisa mudar o mindset de alguns colaboradores, eles precisam entender que a qualidade do serviço não é só a opinião do proprietário, então você passa a ter assim um entendimento de que a satisfação, como eu falei para vocês, passa a ser de quem entra na porta do seu empreendimento para dentro. Então você amplia muito o seu leque de questões a atender, de qualidade de serviço que você precisa trabalhar. Eu posso fazer uma pergunta? Eu ia até falar isso, viu? Alguém quer fazer uma pergunta, que senão eu tenho aqui. Mas eu quero. Uma pergunta que eu ia fazer foi a que você fez agora. Mas eu queria complementar, falando assim, dentro do condomínio, né? Com os próprios condôminos.
Receberam isso? Teve apoio? Teve oposição? Como é que foi esse processo? Porque eu acho que quando a gente tem essas ideias, né, a melhoria, toda mudança gera um medo, né, um medo nas pessoas que isso até dentro do escritório, se a gente vai mudar a máquina de café, o povo já fica meio ressabiado. Então, meu ponto é esse, como que foi o recebimento por parte das pessoas e quem não estava muito seguro, como é que foi trabalhado isso? Olha, você sabe que a gente trabalha em conjunto com um conselho e cada um desses prédios que você vê no Maria Henrique Simonsen tem um conselheiro e um suplente. E a gente se reúne com eles a cada 60 dias. E, assim, eu costumo dizer que grande parte do sucesso do Maria Henrique Simonsen é responsabilidade deles. Porque, desde o início do nosso trabalho, eles depositaram em nós uma grande confiança. Evidentemente que a gente tenta responder isso da melhor forma possível, mas o fato desse conselho ter nos dado a confiança de desenvolver um trabalho, de seguir um caminho, e eles concordarem com isso de uma forma muito tranquila, isso nos deixa mais confiantes em abraçar esse tipo de desafio. Eu imagino que quando você está no empreendimento, onde você tem lados, digamos assim, isso talvez seja um pouco mais complicado. Mas num lugar onde todo mundo esteja remando para o mesmo lado, por exemplo, no caso do Maria Henrique Simonsen, os nossos condôminos se sentiram muito orgulhosos. Ficaram muito felizes porque entendem o valor que isso tem, né? Isso acaba impactando até no investimento do próprio condômino, né? Positivamente, né? Obrigada. E aí, fazer uma pergunta? Opa. Oi, Kátia, quer fazer? Pode fazer, Ká. Boa noite, Alexandre. Perdão. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigado, Kátia. Eu tenho certeza que é um esforço hércules aí para conseguir tudo isso. E é uma das minhas dúvidas, claro que você falou aí do conselho, e aí eu acredito que isso seja uma alta gestão e tudo mais, e aí você teve esse apoio. Agora, em termos de infraestrutura, houveram muitas adaptações que devem ter sido ou foram feitas, alguma obra, alguma intervenção. Qual que é o prazo que você conseguiu essa adaptação toda? Kátia, deixa eu até mostrar para vocês aqui. Eu queria mostrar, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês um gráfico, para que vocês entendam. Enquanto você procura, deixa eu agradecer a as 17 pessoas que estão aqui acompanhando. Muito obrigada, gente. Continua aí que tem muita coisa boa que o Alexandre vai me falar. Olha. Prazer. Vocês estão vendo esse gráfico que está na tela? Sim. Isso é uma média mensal de consumo de água dos últimos 15 anos. Nossa. Então, a gente trabalha, é um dever de casa nosso trabalhar consumo. Todo mundo que trabalha comigo sabe disso. Então, você imagina que um empreendimento com 16 anos, a essa altura, deveria estar com os consumos em alta, porque surgem muitos vazamentos, a idade do empreendimento faz com que esse tipo de conta chegue, digamos assim. Então, a gente já fazia um trabalho ao longo do tempo em que o consumo era um foco muito grande nosso. Então, para vocês terem ideia, a gente começou o primeiro trimestre de 2020, primeiro bimestre de 2020, que a conta da SEDAI é meio maluca, ela já chegou em fevereiro, né? Com um consumo mais baixo dos últimos 15 anos. Então, assim, já eram ferramentas que a gente já usava, sabe, Kátia, no nosso dia a dia. Talvez a primeira ISO,
tenha ajudado a gente a chegar mais fácil nesse ponto. Já com relação à experiência do usuário, a gente precisou criar alguns canais de comunicação, como WhatsApp Business para todo mundo, para que o condômino e o usuário consigam falar com a gente rapidamente, uma pesquisa de satisfação do usuário, não do condômino, entendeu? Foram basicamente ferramentas que foram criadas. Não houve um investimento maior do ponto de vista financeiro. Muito bom. Entendeu? Entendi, muito legal. Vou falar. Ô, Alexandre, em termos de papel, teve muita coisa. É que é claro que você já tinha 9001 implantada, então eu acredito que foi assim muito mais fácil, né? A recomendação é essa, de repente começar por implantar uma ISO 9001 e depois ir para essa, ou até para testar com os processos mais redondos? O que você aconselha nesse sentido? É fundamental. Você precisa ter um sistema 9001 implantado. Se tiver o 1418 também junto, melhor ainda, porque você já vai ter um sistema robusto ali funcionando. Agora, pelo menos para você chegar na 41001, você tem que ter a 9001 implantada. Isso aí, se você vai partir do zero, prepare-se para muito documento, muito papel, criação de muitos controles, reuniões de análise crítica. Isso tudo faz parte do processo, né? Formação de auditores internos. Isso tudo é uma coisa que você vai criando, mas assim, dá trabalho? Dá. Mas depois que você bota, eu costumo dizer que depois que você bota o sistema para rodar, ele vai se autoalimentando, sabe? A turma entra no funcionamento do sistema e tudo fica mais fácil. Agora, tem que levar a sério. Não adianta você botar uma placa na parede e não botar o sistema para rodar. Ela vai ser bonita, mas ela pode ser temporária. Você corre o risco de perder sua certificação. Essa era a minha pergunta, Alexandre. Ela tem uma validade, essa certificação? Tem, até uma validade de 2 anos. Você certifica aí você tem uma auditoria de manutenção e depois uma auditoria de recertificação. Mas, o Alexandre, esse certificado de agora, ele já ele ainda é provisório ou ele já é definitivo? Porque eu tenho formação de auditora interna de ISO 9000, né, numa empresa que eu trabalhei, e lá, a primeiro momento, a gente conseguiu um certificado e dali um tempo a gente ia ser auditado novamente para fazer para tornar ele permanente. O primeiro é a aderência, né? Isso. É isso que eu ia perguntar. No nosso caso, a DNT ela tem um controle da certificação. Ela abre não conformidades durante a auditoria. No nosso caso, durante a auditoria, foram abertas 2 não conformidades. E essas não conformidades foram fechadas 1 semana depois da auditoria feita lá no Maneiro Ciência. Entendeu? Então, a auditoria, o empreendimento está certificado, a gente já tem o documento de certificação, mas ainda não tem o certificado, que eles levam 10 dias úteis para fazer a emissão do certificado. Assim que ele ficar pronto, eu vou compartilhar com vocês. Eu acho que é algo interessante para a gente compartilhar, Fátima, que esse sistema do OSGI é muito, muito comum na indústria. Eu tenho bastante experiência na indústria, isso daí roda, é uma beleza e tudo mais. Mas para o meio corporativo, os grandes empreendimentos, espaços como o Alexandre faz essa gestão, realmente é algo inusitado e bastante desafiador. Eu acredito que no mercado, com a norma, nós temos ainda bastante dificuldade com o corporativo nesse aspecto, porque nem todos estão ou aderentes, ou mesmo conhecedores de normas, como 9001, 14000, enfim, todas elas, né? Que dirá o sistema integrado como um todo, né? Eu acho que é uma oportunidade muito grande para a gente, principalmente quem, no meu caso, por exemplo, que vem da indústria tem bastante experiência com isso. Mas é bastante papel mesmo, como você falou. Quem não tem vai ter bastante trabalho. Mas depois que roda, é uma beleza. Depois que roda, é muito tranquilo. A coisa vai tranquila.
Dá muito trabalho botar para rodar. Nossa, mas foi ótima essa colocação que você colocou, porque assim, eu trabalho em indústria, só que dentro da indústria eu cuido de prédios corporativos. E a gente vê muita diferença justamente disso, de normas. Né? Porque você imagina, eu estou dentro de uma indústria, mas a cabeça do pessoal aqui é toda de prédio corporativo. Então, para a gente começar a implantar, é uma mudança de cultura. E por isso que eu falei, vou escutar justamente por causa disso. Estão conseguindo ver o certificado? Estou mostrando para vocês aí, ó. Sim. É o documento de certificação, tá vendo? Ele não é o certificado definitivo porque eles têm esse processo lá interno, mas já é a declaração de certificação. E aí, Alexandre, poxa, é um orgulho mesmo, né, você ter isso. As empresas que prestam serviços para vocês também podem entrar nessa jogada aí? Também podem conseguir aí a certificação? Como é que funciona isso? Você sabe alguma coisa nesse sentido? Os prestadores de serviços também podem aproveitar isso e obter a certificação? Olha, certificaram conosco Araújo Abreu Engenharia, a Verzani Sandrini, Serviços, e a SL4 Segurança. Essas 3 empresas também fizeram um processo de certificação junto conosco. Não é obrigatório ou mandatório que todos os seus prestadores principais sejam certificados, mas até para a própria empresa que trabalha para você, se você está num ambiente certificado, eu acho que é muito válido que ela acompanhe esse processo, e foi o que essas 3 empresas fizeram lá conosco. Eles certificaram na mesma semana. É visão, né? Porque assim, aproveitou. Então o seu cliente aí certificou, você certificou, então vamos aproveitar e também fazer isso, né? Exatamente. E do tempo que, assim, o consultor entrou aí no centro empresarial para começar o serviço até obter a certificação, quanto tempo mais ou menos levou isso? Você tem ideia? 4 meses. 4 meses. De trabalho, em torno de 4 meses. Mas assim, lembrando a vocês, com tudo já muito mastigado pelas outras equipes, entendeu? Não é, você partindo do zero, você vai levar mais de 4 meses. Seguramente. Eu acredito que em cerca de 1 ano, mais ou menos uns 12 meses, e aí você vai ter que entrar ainda num processo de aderência, porque é muita coisa para adaptar. É muita norma, impacta no compliance, enfim, uma série de coisas. A indústria, principalmente automobilística, para você fornecer para as montadoras, você precisa estar dentro de um SGI muito, muito correto, muito forte, né? E eu acredito que esse seja o nosso caminho também, daqui a alguns anos. Né? Então, aí os prestadores de serviço, para nos, né, ou nós, quando estivermos do outro lado, para nos atender, terão de estar também dentro da norma, né, Fábio? Certificados. Da mesma forma que acontece na indústria, porque aí você garante o processo, entendeu? Exatamente. E essa certificação que eles conseguiram, Alexandre, vale também depois para eles aplicarem em outros clientes? Então, por exemplo, vai facilitar em outro cliente que queira certificação já ter o seu prestador certificado? O que você acha nesse sentido? A certificação é por site, né? Então, assim, ele vai ter que, se ele quiser um trabalho certificado em outro endereço, ele vai ter que certificar o outro site também. O que muitas empresas de serviço fazem é certificar apenas um dos sites e ter aquilo como um fato para o resto, mas não é assim que funciona. O trabalho de certificação é por endereço. Como se fosse por contrato? Como? Ela falou como se fosse por contrato. Como se fosse por contrato. Exatamente. Tanto que, assim, é engraçado, né? As empresas, em vez da gente crescer com quem presta serviço para a gente, quem presta serviço para a gente cresce com a gente, né? Desde que a gente certificou 9001, muitas das empresas
que prestam serviço para a gente fizeram a certificação, o seu processo de certificação lá no site Maria Henrique Sinos, entendeu? Usando o empreendimento como um modelo, digamos assim. Mas a certificação é válida para o endereço. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. E aí, Alexandre, uma vez que você resolveu, porque isso daí foi investimento, não só de tempo, mas de dinheiro também. Sim. Né? E eu sei que até por questão aí de confidencialidade, tudo, não vou nem te pedir para você falar quanto é que foi, nada. Mas além da consultoria que você tem que pagar para te acompanhar, tudo para te dar o caminho das pedras, né, te orientar, o que mais que você teve que despender assim, em algum outro custo? Além do valor com a consultoria, que foi a Solar, né? O que mais? Que você tem alguma taxa? Conta um pouco para nós, por favor. Você tem que pagar a BNT, ela te cobra um valor e te cobra a hora do auditor, a hora de trabalho do auditor. Então, ela calcula mais ou menos quantos dias em quantos dias vai ser feita a sua auditoria e ela te apresenta uma conta em cima desse número de dias. Entendeu? Então, basicamente isso, algumas ferramentas de pesquisa, mas nada que custa, assim, muito dinheiro, gente. É mais trabalho do que um investimento muito grande. A consultoria, a própria BNT, não são valores, assim, extremamente relevantes. Isso eu garanto para vocês. E você teve que deixar alguém dedicado só para fazer isso? Acompanhar isso da tua equipe? Sim. Não só, hoje eu tenho um gestor, na verdade, que se chama Márcio Manuel, que é o nosso gestor de operações. O Márcio abraçou isso junto com... Acho que uma parte de vocês já deve conhecer o Márcio, que é uma fera lá que trabalha com a gente. O Márcio abraçou isso junto com o pessoal da Solarplex e ficou extremamente dedicado todos esses meses a esse processo, porque cabia a ele disseminar entre as supervisões tudo que precisava ser adaptado para atendimento à norma, né? Nesse caso foi preciso, sim. É importante você ter alguém destacado para isso. Porque até que é um processo de grande porte, né? Um projeto, né? Então você não dá para... E se você quer realmente fazer isso, tem que ter dedicação. Tem. Mas você não... Veja bem, o Márcio ficou exclusivo durante esse tempo. De uma forma geral, o Márcio é coordenador de operações. Então, assim, ele é uma pessoa, um elemento que você escolhe para que ele seja o pai daquele assunto, entendeu? Então, mas não quer dizer que você tem que ter um custo exclusivo com um funcionário que daqui para frente vai se dedicar só a isso. Não, absolutamente não. Você coloca aquilo na rotina das pessoas que trabalham com você. É uma formação complementar, né, para ele, para quem esteve aí nessa dedicação, né? Sem dúvida. Tá. Inclusive até o João, para quem não pegou, gente, o João Romero, que é um dos sócios da empresa que fez a certificação aí com o Alexandre, ele me veio ontem aqui na sede da FS Educa e me procurou justamente para a gente fazer uma parceria para montar curso e até, de repente, montar algum curso para formação de auditor interno na ISO, né? E é claro que vocês sabem como é que eu sou nessas coisas, eu adorei, logo aceitei, né? Então, assim, é interessante isso porque agrega até no seu currículo uma experiência nesse sentido, né? Então, é muito bacana. Não só para quem está ali direto, mas para todo mundo que foi envolvido de alguma forma, né, Alexandre? Sim, sem dúvida nenhuma. Vale muito a pena. É muito transformador do ponto de vista positivo, sabe? A gente está vivendo lá uma época assim de, sei lá, um orgulho exacerbado. Muito bacana isso. Ver as pessoas vestindo a camisa com muito mais vontade. Assim. É um conselho que eu dou para todos vocês. Se puderem, mergulhem nesse desafio, porque vale muito a pena, principalmente pelas pessoas.
No caso das empresas, os seus clientes aí das empresas que são condôminos, se alguma das empresas quiser implantar agora essa ISO também, facilita o fato de você, como condomínio, ter conseguido essa certificação. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Mário Henrique hoje cedia algumas empresas de óleo e gás até em função dos procedimentos que a norma ISO trouxe para o empreendimento, entendeu? Se ele quiser fazer internamente o seu processo de certificação, ele já vai ter muito caminho andado da porta para fora, digamos assim. Ou seja, acaba sendo até um chamariz, né? Para vocês. Um facilitador. Um atrativo. Sim. Um diferencial. Sim. Que você pode até vender isso também como um dos seus diferenciais, né? Além do espaço lindo que tem, né? É um valor que você já agrega também à empresa que for ocupar um espaço no centro empresarial. Aí o real estate agradece, né? O que mais, gente? Mais alguma pergunta? Aproveitando aí a disponibilidade no nosso querido Alexandre Roxo. Ninguém tem uma curiosidade? Eu tenho uma curiosidade, Roxo, é a Mônica. Oi. Roxo, como foi divulgar isso? Como é que vocês fizeram para divulgar isso internamente para todos, para conhecimento de todos? Para vender realmente todo o trabalho de vocês internamente. Olha, a gente fez um processo com a anuência do conselho e esse processo andou sem o conhecimento do condômino. Até porque o dia a dia do condômino você não interfere em absolutamente nada. Claro que ele vai percebendo mudanças de hábitos e de ações da administração, mas sempre positivamente. Aquilo vai estar sempre agregando valor na qualidade do nosso serviço. Mas é claro que a gente toca esse processo de uma forma mais interna para que você tenha tranquilidade de chegar no final da certificação, entendeu? Entendido, Roxo. Entendido. Obrigada. Ô, Roxo, só por uma curiosidade, e aí até para todo o pessoal, eu fico fazendo pergunta aqui, viu, gente? Vocês não estão fazendo, eu estou aproveitando. À vontade. Qual a área que tem o centro empresarial? Conta um pouquinho aí do centro empresarial, por favor. Mário Henrique Simon tem 6 prédios, são quase 80 mil metros quadrados de terreno, 540 unidades, são 4 blocos com perfil mais corporativo e 2 blocos com perfil mais de escritórios. É um mix bem bacana, que faz com que a coisa seja muito harmoniosa, né? É um projeto da Agenco, que está já de pé lá de forma muito sólida há 17 anos. Muito bacana. Convido todos vocês a conhecer. As portas estão abertas. Quantas pessoas tem numa média? No empreendimento? Tem uma ideia aí? Diariamente, 4 mil pessoas. Nossa. Muita coisa. Uhum. 1.600 vagas de estacionamento, centro de eventos, sistema de água gelada. A gente tem um sistema de água gelada Dual Flex. A gente tem a gás e elétrica. Outra coisa que a gente acabou de fazer também foi a migração para o mercado livre de energia. Está tendo ótimos resultados. Alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Está dando para ouvir? Pode falar. Sim. Oi, Denise, tá. Tudo bom? Oi, tudo. Alexandre, será que, eu não sei se já foi falado, será que você podia resumir, assim, bem, o que significa cada ISO desses que vocês têm, no caso? Aqui são 3, né? Não, 4 ISOs, né? Sim, claro. Como você falou, mas os outros 3, em que consiste resumida esses ISOs? 9001 é um sistema de gestão da qualidade. 14.001, sistema... Alô? Está me ouvindo? Sim. É que é bom você desligar o seu som, Denise, que está reverberando. Por favor. Uma microfonia. 14.001, meio ambiente. 18.001, saúde e segurança no trabalho.
e 41.001 facilities. Todos eles, o bacana do sistema de gestão é que ele preconiza que é um sistema de melhoria contínua. Então, você está sempre desafiado a melhorar os seus números, os seus resultados, o grau de satisfação do teu cliente. Isso é muito... é um valor que vem agregado ao sistema, entendeu? Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Eu tenho. Oh, vamos lá, Renatinho. Estava aguardando, falando, Renato, não faz pergunta? O que acontece? Está doente? Passa. Ô, Alexandre, primeiramente, obrigado, tá? Pelas contribuições. Para mim, só nesse bate-papo que a gente está tendo, para mim parece, né, que uma das prioridades da certificação do ISO são o foco em reduzir e controlar os custos. Ou seja, o foco é mais em um planejamento financeiro, no controle e na redução desses custos? Sim, sem dúvida. Implantação de SLA, dimensionamento das equipes, isso tudo faz parte do sistema que você está implantando. Você precisa ter a certeza de que aquela equipe está realmente dimensionada para aquilo que você contratou e para aquilo que você precisa. É muito interessante isso. E tem a questão da experiência do usuário também, né? São 2 pontos fortes dessa nova ISO. Eu posso dar um complemento, Alexandre? Como? Posso complementar aí o que você falou? Desculpa, não entendi. Ela falou se pode complementar o que você acabou de comentar. Por favor, por favor. Eu acredito também, não sei se está me ouvindo bem, Fá, mas eu acredito que, além desse foco nos cursos e tudo mais, mas uma padronização dos processos, né? Fica muito melhor, que é o que a gente alcança com a ISO em relativo à qualidade, né? Então, quando você traz esse sistema integrado e coloca a normatização de facilities, você está dentro de um processo que vai ficar muito igual. E aí é muito mais fácil de trabalhar e aí que você consegue reduzir custos, né, fazer as melhorias e trazer a experiência do usuário de uma forma muito mais positiva, né? Otimiza muito o custo. Muito. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Alexandre, bom, primeiro, muito obrigada por compartilhar todas essas informações. Já fiquei muito interessada em levar isso para o condomínio, porque lá nós temos essa condição que você está dizendo que tem uma experiência bem positiva com o usuário e poderia melhorar bastante. E eu fiquei bastante curiosa com essa questão do WhatsApp Business. Acho que ali você deve ter tido alguns retornos do seu cliente, da experiência do usuário, que talvez você não tivesse a dimensão, né, tanto positiva quanto em algum momento negativa do trabalho no centro empresarial. Você poderia compartilhar alguma experiência ou algo que para você se tornou visível depois dessa implementação do canal de comunicação? Olha, apesar de ser uma coisa que a gente eu fiquei esperando muito o retorno desse WhatsApp Business. Mas você sabe que até agora não tive nenhum. Sério? É engraçado, né? A gente já está com isso nos elevadores, mandou por circular, rede social. A gente já fez uma bela divulgação disso. Eu não sei, a gente ainda está, para quem trabalha com centro empresarial, sabe, né? Essa época é uma época muito tranquila para a gente, né? Sim. Então, o condomínio está muito vazio essa época. É verdade. Né? A coisa só começa a pegar daqui a alguns dias. Mas vamos ver. Por enquanto, algum pedido de condômino que ele passou a usar o WhatsApp, mas nada vindo do usuário como a gente está esperando, entendeu? Do usuário comum, né? Do dia a dia. E daqui a pouco a gente já vai finalizar, Alexandre. Teve algum
uma tecnologia, alguma coisa nesse sistema, sei lá, alguma coisa nesse sentido que ajudou vocês também para isso? Olha, como eu falei da questão da água para vocês, né? A gente já vinha otimizando os equipamentos do empreendimento em prol da otimização de custos, né? Eu dou um exemplo para vocês agora, que eu acabei de fazer a modernização do meu controle de acesso de estacionamento. Então, a gente chegou a ter, há alguns anos atrás, mais de 20 funcionários no nosso estacionamento. Nosso estacionamento tem uma rotatividade muito grande, até porque nós temos muitos advogados, médicos, tem muita coisa ali funcionando no Marinha de Simonsen. E hoje a gente tem 7. Então, hoje em dia, com 7, os nossos serviços estão melhores ainda, porque a gente investiu muito em modernização do pátio, em facilitação da forma de pagamento, ou mesmo na entrada, através daqueles tags sem parar, que a gente já conhece das estradas. Isso tudo gerou muita agilidade, facilidade e melhoria de custo. Assim, é algo bem diferente, né, e novo para todo mundo, então tem assim, as curiosidades, e é claro que fica todo mundo com a vontade de fazer um processo desses também, né? Às vezes diretamente de implantar na sua instalação, no seu empreendimento, mas às vezes também indiretamente participar de alguma forma que possa estar ali junto e aprender cada vez mais, porque a gente sabe que isso daqui vai ser o caminho daqui para frente, né? E não só para a certificação para as empresas contratantes, mas é o que você acabou de falar aí também, né? Aqui, para os terceiros. Então, isso é muito bacana, né? Porque eleva até o nível de qualidade das empresas que estão prestando o serviço. Exatamente, exatamente. Olha, eu acho que para a gente aqui, talvez seja a melhor ferramenta possível de trabalho para o Facility, essa certificação 41001. O europeu também gosta muito, o asiático de uma forma geral. O americano é que tem lá os seus processos diferentes dos nossos, né? Eles têm vários processos individualizados de certificação. O IFMA faz muito isso lá, né? E é um pouco diferente do sistema que o resto do mundo usa. Mas eu acho que, como caminho, melhor não tem, sabe? Eu acho que até por isso o mercado estava tão de olho nessa ISO, né? Então, nós estamos encerrando. A Daniela está mandando uma mensagem. Boa noite, pessoal. Prazer revê-los. Obrigada, Fátima e Alexandre, tá? Então, super obrigada pela atenção, gente. E até a próxima, né? Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Fátima. Um grande abraço para todos vocês. Obrigada. Abraço. Uma alegria estar aqui com vocês. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.